Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fé, Esperança e Amor. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa leitura para o estudo do livro de Salmos. Iremos estudar o capítulo 27, do versículo 7 ao versículo 14, que vai ser o 27b. Leiamos, meus irmãos e minhas irmãs. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuse nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa do que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Meu irmão e minha irmã, na vez passada nós fizemos a exposição dos Salmos, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 6. Hoje iremos ler o versículo 6 para darmos continuidade ao versículo 7 em diante. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No teu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Nós vemos que Davi está dizendo, no teu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Ou seja, Davi, nesse momento, está se comprometendo de que quando ele sair dessa circunstância difícil pela qual ele está passando, onde ele está com muita saudade da casa de Deus, ele está dizendo que está fazendo um voto ao Senhor. Está fazendo uma promessa e vai cumprir essa promessa, que é que quando ele estiver na casa do Senhor, ele vai dizer, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Onde ele sabe que quando chegar aquele momento, onde a alma dele se sentirá mais tranquila, ele vai cantar e salmodiar ao Senhor com todo o coração e toda a alma e toda a força dele. Mas enquanto ele não passa por essa circunstância, enquanto ele não está na casa do Senhor, como o coração dele tanto anela, que o título do salmo é anelo pela presença de Deus, ou seja, anseio, muito anseio pela presença de Deus, ele vai falar no versículo 7. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece de mim e responde-me. Davi, ao dizer ao Senhor, ouve-me, Senhor, veja que ele acabou de colocar um voto diante do Senhor. E o seu coração se encheu de alegria, pensando se já está na casa do Senhor. Mas agora ele volta para a realidade dele e vê que ele não está na casa do Senhor, que ele ainda está naquela circunstância difícil ainda. Ele diz, ouve-me, Senhor. Ouve-me, a minha voz. É como se Davi dissesse para o Senhor, Senhor, escuta, perceba a minha voz, como é que ela está se guiando ao Senhor. Porque na minha voz, Senhor, o Senhor vai perceber como ela está carregada de sentimento. Ela está carregada, Senhor Deus, de constrangimento, está carregada de tristeza. Cheia de tristeza, Senhor. Ele confirma isso quando ele fala, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Senhor, a minha voz está carregada de tristeza e clamor e súplica. E quando ele coloca dessa forma, ele diz a Deus, compadece de mim, Senhor. Olhando o Senhor como minha voz está carregada de tristeza e súplica, vendo que eu clamo, ó Deus, compadece de mim. E responde-me. Davi, mostrando para mim e para você, que por mais que ele
que ele crê em Deus, por mais que a fé dele é quase inabalável, mas ele sofre e ele busca ao Senhor. E ele pede que Deus, nesse momento, se compadeça dele e pede para que Deus fale com ele. Davi, ele ensina a mim e você que nas nossas orações nós temos que falar com Deus, mas também temos que ouvir a resposta de Deus. Temos que esperar o momento certo, quando Deus vai falar conosco. Porque ele diz, responde-me. Talvez ficou um silêncio por 1, 2, 3 minutos, ou muito tempo enquanto ele estava orando. No versículo 8, ele vai dizer assim, meus irmãos e minhas irmãs: ao meu coração me ocorre. Davi sentiu no coração dele alguma coisa acontecer falando com ele. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Quando Davi sente isso vindo ao coração dele, essa voz de Deus dizendo, buscai minha presença, meus irmãos e minhas irmãs, talvez se ele estivesse num templo, alguém estivesse entoando um louvor, ou lendo uma palavra, aquela palavra viesse ao ouvido dele, mas Davi está no momento onde está distante da casa de Deus, onde não tem nenhum profeta para dizer para ele. Mas o que será que fez Davi pensar desse jeito e sentir desse jeito? Isso nós vamos ver, meus irmãos e minhas irmãs, no Salmo 1. Que o Davi vai dizer para nós, vamos ler aqui para que nós venhamos a dizer corretamente. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta no ralo dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Davi meditava na lei do Senhor de dia e de noite. E a palavra de Deus, que ele meditava muito de manhã, de tarde, de noite, todos os momentos, veio ao coração dele. Possivelmente, deve ter acontecido no livro de Êxodo, capítulo 17, quando Deus vai chamar Abrão de Abraão. Veja que Davi vai dizer assim, ó, buscai a minha presença. E vamos lá então ver como é que é. Gênesis capítulo 17. Os irmãos me dêem licença que rapidinho eu acho aqui. Pronto, não sou muito rápido, mas deu certo para encontrar. Versículo 17 fala assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, quando ele nem tinha Isaque ainda, apareceu-lhe o Senhor e ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Deus escolheu Abraão para ser pai de uma grande nação. Mas Deus colocou uma condição: busque a minha presença. Anda na minha presença. Embora Abraão, não tendo Isaque, tinha Ismael, mas ainda assim ouviu a voz de Deus e se tornou Abraão. Davi, nesse momento, embora está nessas circunstâncias difíceis, onde estão querendo, de todas as formas, tirar a vida dele, ele vai dizendo: ao meu coração me ocorre buscai a minha presença. Aí ele continua: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Então Davi ouviu a voz de Deus quando a palavra foi no coração dele. Porque a palavra de Deus é a voz de Deus para mim e para você, meu irmão. Por isso que temos que ler a palavra de Deus. Buscar o Senhor na sua santa palavra. Porque essa é a nossa regra de fé e de prática. Nesse momento de pandemia que nós estamos passando, muitas informações difusas acontecem. Não sabemos até onde estão exagerando ou não sabemos até onde estão tirando informação. Nós não temos certeza, porque são muitas informações. Mas uma coisa nós temos certeza: a palavra de Deus, ela é justa e certa para mim e para você, como ela foi para Davi. Davi lia o livro de Moisés, que era os Pentateucos, que era o Gênesis, Levítico, Número,
Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, os 5 livros de Moisés. Ele estudava, ele se dedicava à palavra de Deus. E ele vai falar no versículo 9: não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és meu auxílio, não me recuse nem me desampares, ó Deus da minha salvação. João Calvino vai nos colocar aqui que, quando ele fala não me esconda, Senhor, a tua face, é que Davi, quando ele vai buscar o Senhor, a presença do Senhor, que é a face, o Senhor não aceita que os homens vão buscar a face dele de forma desordenada, porque Deus de forma nenhuma abençoa o pecado. E ele entende que quando ele vai buscar a face do Senhor, ele fala, não me esconda, Senhor, a tua face. Ele tem que andar de forma coordenada, tendo a palavra de Deus, orando. Ele tem que procurar de todas as formas reconhecer os seus pecados, apresentar diante de Deus para que Deus perdoe. Ele tem que agir com integridade, com toda a força amar ao Senhor, amar o próximo como a si mesmo, porque ele fala, se por acaso ele não agir dessa forma, o Senhor vai esconder a face dele. E não rejeite com ira, Senhor, teu servo, que a ira de Deus, ela realmente existe para essas formas de condução onde não agrada a Deus. Forma de pessoas que andam de forma desordenada, onde elas não amam a Deus, não amam o seu próximo, onde elas agem de forma cruel, onde elas procuram viver tirando do próximo. Então, Davi fala que não quer ter esse tipo de comportamento para que ele não saia da face de Deus, nem a ira de Deus caia sobre ele. E ele vai dizer, continuando, tu és o meu auxílio. Ou seja, se tu és o meu auxílio, Senhor, procurarei fazer aquilo que te agrada. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Considera Davi o Deus da salvação dele. Então ele fala que Deus é o auxílio dele, como também é a salvação dele. Ele continua no versículo 10, meus irmãos e minhas irmãs, ele fala, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Veja que ele fala, embora meu pai e minha mãe me amem, eles que nutrem muito respeito por mim, a minha mãe, meu pai têm um sentimento de afeto muito grande porque eu sou filho deles, embora eles me amem tanto, eu acredito, Senhor, que como tu é o meu auxílio e minha salvação, o Senhor me ama muito mais ainda. Porque se por acaso um dia meu pai e minha mãe me desampararem, ainda assim o Senhor vai me amar, porque o Senhor é a minha salvação e o Senhor é o meu auxílio. E ele fala no versículo 11, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana. Alguns judeus, segundo Calvino, vai dizer que ensina-me, Senhor, o teu caminho, é que o Senhor Deus, nesse momento, vai ensinar para Davi qual o caminho certo que ele deve andar, já que ele está indo buscar o Senhor. Mas Calvino vai dizer que não seria dessa forma, porque o texto, na verdade, quando está falando ensina-me o Senhor o teu caminho, é que como os homens estão perseguindo Davi nesse momento aqui, nessa circunstância, e Davi precisa fugir, que o Senhor ensine para ele um caminho. O teu caminho, Senhor Deus, que é o caminho da fuga. Porque, continua dizendo, e guia-me por tua vereda plana. Porque a vereda são caminhos estreitos, onde passa só uma pessoa e talvez de banda, mas consegue se livrar naquele momento. E continua dizendo, por causa dos que te espreitam. Então veja, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos que me espreitam. Ou seja, que o Senhor coloque um caminho de fuga nessa minha situação que eu estou passando agora, de extrema necessidade. Senhor Deus, eu quero ter um plano de saída, eu quero ter um plano emergencial onde eu posso sair lá do outro lado, Senhor Deus. Ensina-me o teu caminho por causa dos inimigos que me espreitam. No versículo 12 ele vai dizer, não me deixe à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levanta o falso testemunho e os que só respiram crueldade. Então, Senhor, se o Senhor não me der um caminho alternativo de fuga nesse momento que eu estou passando agora, eu vou ficar à vontade na mão daqueles que me odeiam.
E ao eles me capturarem, Senhor Deus, eles vão me levar para Israel, e lá já tem as falsas testemunhas me aguardando. E os que só espreitam crueldade, que nós sabemos que eles são cruéis, Deus amado. Que eles não amam o Senhor, não amam a verdade. Eles querem me destruir. E nós sabemos, Deus Santo, se Ele me destruir, se Ele querer me matar, eles vão tirar o projeto pela qual o Senhor colocou na minha vida. Nesse momento, Davi tem certeza absoluta que ele vai ser rei. Porque ele foi ungido por Samuel. Assim como Abraão foi escolhido por Deus, que seria pai de nações, ele sabia que ele seria rei. Isso ele não tinha dúvida, porque ele lia a palavra de Deus. E também porque ele lembra da unção, que a unção que, mesmo Samuel que ungiu Saul, que virou rei, é o mesmo Samuel que ungiu Davi, que um dia ia ser rei. Isso nós vamos ver no versículo 13, ele diz assim, meus irmãos e minhas irmãs: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Veja que Davi, por mais que tenha a circunstância que ele está passando, que ele não está entendendo muito como escapar dali, mas ele crê. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra do vivente. Ou seja, que eu ainda serei rei um dia. E o que eu estarei ainda para contar a história de tudo o que está acontecendo. Inclusive, João Calvino vai dizer que quando Davi ele estava tecendo esse salmo, compondo esse salmo, ele compôs esse salmo depois das coisas, dos fatos já ocorridos. Que ele está contando uma história para mim, para você, como ele conseguiu vencer, tendo fé no Senhor. Mas queríamos lembrar uma coisa aos irmãos, que João Calvino nos alerta. Quando ele fala no versículo 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, é que essa promessa dada a Davi é uma promessa singular. Assim como a promessa dada a Abraão também era uma promessa singular. Por quê? Porque Deus falou diretamente com Abraão, Deus falou diretamente com Moisés algumas vezes, e Deus falou diretamente, aliás, com o profeta Samuel, que ungiu Davi. Então Davi não tinha dúvida por causa dessa singularidade de promessa. Coisas que não aconteceu nem comigo, nem com você, meus irmãos. Nós estamos passando por essa pandemia, nós temos que ler a palavra de Deus, buscar o Senhor, crer que Ele virá com sua bondade e misericórdia, mas que essa singularidade aqui tem que nos distanciar um pouco de Davi, porque ele tinha certeza, porque ele virou rei. Já nós temos que ter certeza na fé. Como é que é o na fé para nós? A certeza das coisas que se espera é a convicção de fatos que não se veem. Nós esperamos porque o nosso Deus, assim como Ele criou o mundo, criou a natureza, é mantedor do mundo e governa todo mundo, Ele também governa a minha vida e governa a sua vida. E, portanto, nesse momento dessa pandemia, o Senhor é que coordena todos os fatos pelas quais estamos passando. E temos que fazer como Davi, orar ao Senhor e buscar a sua resposta. E a sua resposta está onde? Na sua palavra. Então, ele, mais uma vez, quando ele termina dizendo que eu creio, ele vai falar no versículo 14. Segundo João Calvino, ele vai falar para ele mesmo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. É como se Davi dissesse para ele mesmo: espera, Davi, espera tu. Ainda que esse espera, ele disse: espera tu pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Sedimenta o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Veja que Davi, nesse momento, ele fala para ele mesmo. Por quê? Porque ele viu lá no versículo 8, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E aí, quando ele escutou a palavra de Deus, ele lembrou-se da palavra de Deus, ele continuou a se fortificar. Ele começou a esperar no Senhor. Que nós aprendamos, meus irmãos e minhas irmãs, com esse servo, a buscar o Senhor na sua santa palavra, para escutarmos, ouvirmos a sua voz e confiarmos nele com fé. No próximo bloco nós iremos estudar o capítulo 28, súplicas de ações de graça.
peço que os irmãos se inscrevam no canal, ativem o sininho que está aqui do lado e deixe seu like. Amém.